Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos, mais uma vez com o nosso quadro As Regras da Política, e o meu objetivo é comentar com vocês o mandado de segurança ajuizado pelo PDT, impetrado pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, contra a nomeação do diretor-geral da PF pelo presidente Bolsonaro, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo o que você está achando dessa série que eu estou fazendo, e se você quiser aprender a raciocinar como um jurista, a ser um jurista, eu deixo o link aqui embaixo do meu curso de práticajurídica.com, que eu ensino as habilidades que a faculdade não lhe ensina, né? Essa forma de raciocinar focada na prática jurídica e não apenas no conhecimento teórico. Pois bem, vamos lá. Para o fato político, né? O fato político é a suspensão do diretor-geral da Polícia Federal, sob a argumentação de que, pela proximidade que esse diretor tem com a família do presidente e, ademais, pelas declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente estaria querendo intervir, né, na Polícia Federal, e pelo pronunciamento do próprio presidente, essa nomeação não atenderia ao interesse público, mas sim ao interesse privado, que é o interesse de controlar a Polícia Federal, intervir na Polícia Federal. Por isso foi ajuizado um mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado pelo PDT, né, Partido Democrático Trabalhista, no qual aponta como autoridade coatora o presidente da República, né? E o grande nó da questão, se você quer entender esse fato político, é que, embora o presidente ele tenha competência para nomear o diretor-geral da Polícia Federal, ele exerceu esta competência sem obedecer ao interesse público, mas obedecendo imperativos do seu próprio interesse privado, né? E aí a primeira regra da política, né, regra jurídica da política, que você teria que entender para entender esse caso, é que todos os atos administrativos, eles têm que obedecer o chamado regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, ele é composto por certas prerrogativas que tem a administração pública e certas sujeições que tem a administração pública. Prerrogativas são vantagens e sujeições são limitações, né? As vantagens, por exemplo, a administração pública tem a vantagem de auto-executar os seus próprios atos, tem um poder de império, etc, etc. Não quero me ater sobre isso. Eu quero me ater às limitações, essas sujeições da administração pública, né? E a principal sujeição é baseada num princípio geral, que é um princípio implícito na Constituição da República, que é a ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E esse princípio vai dizer que todo ato administrativo tem que obedecer a uma finalidade pública, tem que obedecer ao interesse público, tem que visar o interesse público. E esse interesse público pode ser geral, ou um interesse público que a legislação traga uma finalidade específica, mas sempre visando o interesse público. O que é que o mandado de segurança coletivo ele acusa o presidente? Por isso ele entra com esse pedido liminar. Ele diz que o presidente, quando nomeou um diretor-geral da Polícia Federal, querendo intervir na Polícia Federal, controlar a Polícia Federal, ele agiu com abuso de poder na modalidade desvio de finalidade. Outro conceito que vocês precisariam entender. O abuso de poder é quando um agente público ele abusa das suas prerrogativas, ele utiliza as suas prerrogativas em não obediência aos dispositivos legais. O abuso de poder tem duas modalidades. Tem o excesso de poder
que é quando o agente ele tem competência para tal, ele não tem competência para tal, ele excede a sua competência, por isso que é o abuso de poder. E a segunda classificação, que é o desvio de finalidade, quando o agente age dentro das suas competências, mas não obedece o interesse público, e foi esse o caso desse mandado de segurança coletivo nessa nomeação. Então, o presidente Bolsonaro, de acordo com o artigo 2º-C da Lei 9.266, combinado com o artigo 84, inciso 25 da Constituição da República, ele tem a autoridade, ou seja, ele tem a competência de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Só que esta competência, como eu disse, tem que ser exercida obedecendo a uma finalidade pública. Eu já falei bastante que em um vídeo anterior, que deve estar aparecendo aqui, que o presidente Bolsonaro, além de ter ficado comprovado para mim que ele ele destituiu o antigo presidente, o diretor-geral da Polícia Federal, e quis nomear esse novo diretor-geral da Polícia Federal, além dele ter feito isso sem obedecimento à finalidade pública. Isso para mim ficou demonstrado pela fala do ex-ministro Sérgio Moro. Ele próprio, no pronunciamento, ele assumiu isso. E na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala isso. Veja, o que é a Polícia Federal? A Polícia Federal não é um órgão de inteligência ligado à presidência, como eu falei naquele outro vídeo, como a Agência Brasileira de Inteligência como os setores de inteligência das Forças Armadas o são. De modo que os relatórios de inteligência da Polícia Federal, o presidente não pode ter acesso, porque o presidente pode estar sendo investigado pela própria Polícia Federal. A Polícia Federal, ela tem a competência exclusiva de exercer a função de poder judiciário, de polícia judiciária da União. Está lá no 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. De modo que o presidente não pode interferir nisso, é uma função exclusiva da Polícia Federal. E mais, se a gente analisar a Lei Federal 9.266, lá de 96, o artigo 2º vai ser muito claro. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não um órgão de governo. Logo, ela serve para a sociedade e não serve para um governo específico. Mas, como nós sabemos, um mandado de segurança precisa ter prova pré-constituída. E aí, qual foi a prova apresentada e que foi analisada pelo ministro Alexandre de Moraes? A primeira prova pré-constituída são as próprias declarações do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o ex-ministro Sérgio Moro, que em coletiva disse que o presidente queria ter acesso a relatórios de inteligência, queria ter acesso diário a esses relatórios de inteligência. Isso não ficou apenas na fala do ministro Sérgio Moro. O próprio Bolsonaro, quando fez um pronunciamento, ele disse o seguinte, e isso está na decisão do ministro Alexandre de Moraes: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Veja, os relatórios de inteligência da Polícia Federal servem para dar vazão a inquéritos que investigam crimes. Não servem, pelo menos não prioritariamente, para o presidente decidir políticas públicas. O presidente decide políticas públicas nessa questão da segurança nacional, segurança de Estado, a partir do Gabinete de Segurança Institucional. Órgão que a ABIN é vinculada a esse Gabinete de Segurança Institucional. Essa não é a função da Polícia Federal. Então, além do Moro ter falado isso, o próprio presidente assumiu que queria realmente interferir na Polícia Federal. Né? E outra prova pré-constituída que foi analisada pelo ministro Alexandre de Moraes amplas fotos
em situações de muita intimidade desse diretor-geral da Polícia Federal com os filhos do presidente e com o próprio presidente, em situação de festas, inclusive, familiares. Eu acredito que essa prova, se fosse apresentada sozinha, só essas fotografias não iriam robustecer, fundamentar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes ainda cita o teor das mensagens que o Sérgio Moro apresentou ao Jornal Nacional, de modo que comprometeu ainda mais o presidente, quando o presidente, numa dessas conversas, ele mostra uma reportagem de que a PF estaria investigando 10 a 12 deputados bolsonaristas, e ele diz para Moro tomar as providências. Quando o presidente, no entanto, foi dada a oportunidade no seu pronunciamento para se manifestar sobre isso, ele silenciou sobre esse fato, né? E mais uma vez, e a última prova pré-constituída, segundo a decisão que eu concordo, é o presidente ter falado explicitamente que queria acessar relatórios de inteligência, quando o presidente da República, apesar dele ter a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, ele não pode acessar esses relatórios de inteligência. O presidente está confundindo as bolas aí, está confundindo a ABIN com a Polícia Federal. São órgãos distintos que servem a funções distintas. O STF, inclusive, já abriu inquérito, já foi solicitada a abertura de inquérito, e o decano, o ministro Celso de Mello, já autorizou a abertura de inquérito para investigar esses fatos. Ou seja, anteriormente o STF já tinha, ainda que em decisão monocrática do decano, já tinha determinado que há indícios de que houve essa interferência e que eles vão ter que ser investigados. Outra questão, o STF tem um precedente muito claro sobre isso, né? De que quando esse ato de nomeação do presidente da República, ainda que ele tenha a prerrogativa de livre nomear e livre exonerar, quando ele não obedece flagrantemente a objetivos, finalidades públicas, o STF pode suspender, através da Judicial Review, ou seja, do controle da constitucionalidade, da obediência desse ato administrativo aos princípios constitucionais, pode suspender esse ato, como a gente viu no precedente do caso Lula, né? Em que a Dilma Rousseff disse que queria nomear Lula para ele fugir da jurisdição do ministro Sérgio Moro. O que eu percebo aqui, apesar de eu acho que o Supremo ele tem muito cuidado quando ele vai analisar essas questões, porque tem um problema sério de separação entre os poderes, até que ponto o judiciário estaria interferindo no executivo. Eu gravei um vídeo também sobre o caso Lula, que deve estar aparecendo aqui. O Supremo, aparentemente, a sua jurisprudência encaminha para a ideia de que só casos muito flagrantes ele autoriza essa questão, né? Então, no caso do Supremo, antes que alguém fale, eu não acho que ele está sendo perseguidor do governo Bolsonaro. Ele está atuando como ele atuou no próprio caso Lula, né? Ele tem a jurisprudência de que esses atos flagrantes que desobedecem flagrantemente à finalidade pública, o Supremo ele vai coagir esses casos. Essa a minha contribuição de hoje. Se você quer ser um jurista, raciocinar como jurista, lembre-se que na descrição do vídeo tá o link para o meu curso de prática jurídica. E se você tem opiniões diferentes de mim, claro que opiniões jurídicas racionalizáveis, deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa desse caso. Até uma próxima. Tchau!